Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha do Profimach 2026. Então, vamos lá, né? Um recipiente sem tampa está em formato de um paralelepípedo de base quadrada com lados de medida 1 decímetro e a altura de medida 2 decímetros. O recipiente, inicialmente totalmente cheio de líquido, sofreu uma inclinação, girando sobre uma de suas arestas da base até a face lateral formar um ângulo de 60 graus com o plano horizontal, onde estava apoiado e derramando parte do líquido, como mostra a figura. Então, gente, aqui a gente tem, né, a figura aqui com a situação. Ó, a gente tem um recipiente em formato de paralelepípedo, né? Ele vai ser girado, né? Então vai formar aqui um ângulozinho aqui de 60 graus. E aí uma parte desse líquido que estava nele, né, vai derramar. E aí ele está pedindo, né, qual o volume do líquido que restou no recipiente, né? Depois que derramou isso aí, né? Então, gente, o que que a gente vai fazer, né? Qual que é a nossa mentalidade aqui? A ideia vai ser a gente calcular o volume do recipiente cheio, certo? Do recipiente desse paralelepípedo aqui, com essas dimensões, o volume dele cheio. E aí a gente vai calcular o volume que foi derramado, certo? Ó, que se vocês perceberem, pessoal, tô até passando aqui o mouse aqui em cima, né? O volume que foi derramado é o volume desse prisma. Isso aqui é um prisma de base triangular. Certo? A gente vai calcular o volume total, né, o volume que tinha antes, e aí a gente vai calcular o volume desse prisma triangular, e aí a gente vai fazer a subtração disso. Por quê? Porque a gente quer o que que restou no recipiente, né? Então vamos lá. Já falei aqui a ideia, né? Aí, gente, o primeiro passo que eu fiz aqui foi tentar encontrar algumas relações aqui desse prisma, certo? Ó, aqui eu escrevi três ângulos para ele, ó, ângulo A, ângulo B e ângulo C, tá bom? Aí uma coisa interessante é o seguinte, isso daqui ele era um prisma, né, de base quadrada e tal. Ou seja, gente, esse cantinho aqui, ó, esse ângulozinho A, certo? Que eu chamei aqui de A, isso daqui é um ângulozinho de 90 graus, certo? É um ângulozinho de 90 graus, por quê? Porque ele fazia parte, né, do ângulo original do paralelepípedo, tá bom? Quando você tinha um paralelepípedo em pé, né, ele fazia parte do ângulo original aí do paralelepípedo. Então ele mede 90 graus, por quê? Porque isso aqui é um paralelepípedo de base quadrada, um paralelepípedo retangular e tudo mais. Tá bom? Então vamos aqui para o segundo passo. Ó. O volume de água que derramou equivale ao volume do prisma de base triangular, né? Justamente isso que eu falei pra gente, nessa parte mais clara da imagem, né? Ó. Esse volume do prisma triangular aqui que a gente vai calcular. Aí, ó, precisamos então calcular a área da base do prisma e multiplicar pela altura do prisma, certo? Gente, como é um prisma de base triangular, a gente vai calcular a área do triângulo, certo? Que é correspondente à área da base, tá bom? E aí a gente vai multiplicar pela altura do prisma, né? Porque para a gente saber o volume do prisma, a gente calcula a área da base vezes a altura, tá bom? A área da base, aqui ó, a área da base multiplicar pela altura. Então vamos lá. Algumas informações aqui a gente já tem, né? Mas eu vou escrevê-las aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Temos as informações. O volume total da caixa, né, do paralelepípedo original é 1 vezes 1 vezes 2, né, que é 2 decímetros cúbicos. Aliás, decímetro não, decâmetro, né? Não, decâmetro, não, é decímetro mesmo. dm é decímetro. O volume total, né, do paralelepípedo cheio. 1 vezes 1, né, que é a área da base, vezes a altura, 2 decímetros cúbicos. A altura do prisma, gente, a altura desse prismazinho aqui, ó, é essa aqui, ó. O que eu chamei de altura do prisma, pessoal, é essa distância daqui para cá, né? É a mesma distância daqui para cá, tá bom? É a altura do prisma. É porque assim, gente, ó, esse prisma aqui ele tá deitado, tá bom? Então quando a gente fala a altura do prisma,
Vamos lá, deixa eu pegar aqui o lápis aqui de novo. Quando eu falo a altura do prisma, eu não estou pensando nessa altura aqui não, certo? E nem nessa, tá bom? O que eu estou pensando é justamente nessas duas linhas aqui que eu já desenhei, ó. Esse comprimento aqui e esse comprimento aqui. Eu sei que isso aqui vale 1, por quê, né? Porque é o mesmo tamanho aqui do comprimento aqui de baixo, né, ó. Esse e esse. E esse daqui vale 1, né? A questão diz que ele é um prisma de base quadrada, tá bom? Então, a altura do prisma aqui, gente, ela mede 1 decímetro, né? E o AC, ó, a distância aqui do A até o C também mede 1 decímetro, certo? Cadê aqui o lápis de novo? É tentar deixar bem desenhadinho, ó, essa distância daqui para cá também mede 1, porque é justamente o tamanho dessa distância daqui para cá. E aí, como eu acabei de falar, né, a gente está trabalhando aqui com um prisma de base quadrada, né? Todos os lados são iguais, tá bom? Então é por isso que eu escrevi aqui essas informações, né, que vão ajudar aqui a gente. Então, gente, olha só, perceba que é uma coisa interessante, né? A distância do A até o C mede 1. Esse triângulozinho ABC aí é um triângulo retângulo, né? Então vale o teorema de Pitágoras para ele, certo? E aí a gente vai tentar encontrar, né, a área desse triângulozinho ABC, certo? Aí vamos lá, né? O ângulo em A é reto, até escrevi aqui, né? Pois é um paralelepípedo de base quadrada e sua face lateral é um retângulo, certo? A gente tinha aqui um paralelepípedo de base quadrada, né? E essa face lateral aqui, gente, essa daqui, ó, esse pedaço, opa, isso aqui ficou torto, né? Mas é essa linha aqui, aí tem essa linha aqui e essa linha aqui. Essa face inteira, né, essa parede aqui do recipiente, ela é uma parede em formato de retângulo, né? Por isso que a gente tem esses ângulos aqui, ó, de 90 graus, tá bom? Por isso que a gente tem esses ângulozinhos aqui de 90 graus e por isso que esse ângulo aqui no cantinho que eu chamei de A, ele é de 90 graus. Aí aqui eu fiz um desenho aqui de uma vista transversal, tá, gente? Dessa mesma figura, certo? Do mesmo paralelepípedo, só que numa vista, aliás, não é nem transversal, né? Uma vista frontal, certo? Aqui era o que? Era o recipiente em pé normal, certo? E aqui é o recipiente curvado, exatamente esse mesmo desenho aqui. A diferença é que aqui eu tô olhando, a diferença é que aqui embaixo, ó, eu tô olhando ele de frente, tá bom? É uma vista frontal. Mas tá aqui, ó, o ângulo de 60 graus, ó, que é esse mesmo ângulozinho aqui. Aí aqui eu fiz aqui o ângulozinho A, o B e o C, certo? Fiz um ângulozinho aqui de azul aqui embaixo, ó. Botei aqui o comprimento aqui de 1 decímetro, né? Que era o que a gente já sabia também, tá bom? Então, essa figura aqui, gente, ela é só uma rotação dessa, tá bom? Essa daqui pra cá é uma rotação, certo? É a mesma figura, eu só rodei ela, né? Eu só girei ela, tá bom? Então, estou explicando isso aqui, né, para tentar deixar o mais claro possível, certo? Aí, vamos lá, os desenhos representam a visão frontal, né, do paralelepípedo, e aí a gente vai calcular a área desse triângulozinho aqui, né? Esse triângulozinho de ângulos vermelho e verde, né? Mas aí, gente, aqui a gente vai ter algumas propriedades desse ângulozinho em azul também, tá bom? Aí vamos lá, até escrevi aqui, ó. Temos o ângulo azul, ele mede 60 graus. Por quê? Pois a reta vermelha é paralela ao solo, tá? Ó, então, vou pegar aqui o lápis de novo. Essa reta aqui, gente, que é a linha da água, é paralela a essa linha aqui do solo, tá bom? E esses ângulos aqui, ó, esse daqui de baixo e esse daqui 60, eles são o que a gente chama de alternos internos. Tá aqui, né? Eu justamente até escrevi, ó, pois o azul é igual ao preto, né? Pois eles são o que a gente chama de ângulos alternos internos, tá bom? Se você tem dificuldade em saber o que é isso, né? Você dê uma estudadinha aí em propriedades de geometria que dá certo, tá bom? Propriedades de ângulo. Aí vamos lá. Azul mais vermelho mede 90 graus,
certo? Por que que mede 90 graus? Vamos lá pro lápis aqui de novo. Porque esse ângulo aqui, gente, ó, inteiro, ó, azul mais vermelho, ele é esse mesmo ângulo aqui, ó, certo? De novo, né? Essa figura aqui, aliás, aqui a gente tem as mesmas figuras, né? A diferença é que uma tá rotacionada, né? E a outra não está, tá bom? E aí a gente tem que o ângulo vermelho mais verde também mede 90 graus. Por que que o vermelho mais verde mede 90 graus, né? É esse daqui, ó, esse verde e esse vermelho também mede 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser igual a 180, né? E a gente já tem um ângulo de 90 bem aqui, tá bom? A gente já tem um ângulo de 90 aqui em cima, né? Então o verde com o vermelho, né, tem que medir 90 graus, ok? Então, de novo, né, tentar deixar aqui o mais claro que eu puder. Daqui, ó, de todas essas informações aqui, a gente pode concluir o seguinte, ó. Esse ângulozinho vermelho, aqui que está em cima do ângulo azul, ó, esse ângulozinho vermelho, ele mede 90 menos 60, que dá igual a 30. Aí você pode até se perguntar, Iago, por que que de onde foi que saiu esse 60? Esse 60 aqui, gente, é justamente do ângulo azul, certo? Aí de novo, né? Azul mais vermelho dá 90 e o azul já é 60. Então esse vermelhinho aqui ele precisa obrigatoriamente ser igual a 30. E daqui, ó, a gente vai saber, né, que o verde vai ser 90 menos 30, né? Porque daqui, ó, vermelho mais verde igual a 90. Agora a gente sabe que o vermelho é 30, então o verde tem que ser o quanto? O verde tem que ser 60, tá bom? Então a gente consegue descobrir, ó, que esse ângulozinho verde aqui ele mede 60 e o ângulozinho azul, aliás, o ângulozinho azul não, o ângulozinho vermelho mede 30, ok? Então vamos lá, né, aqui, continuando aqui com as nossas informações. Note que temos um triângulo retângulo com um valor de um cateto, certo? A gente tem aqui, ó, esse 1 aqui. Aí eu até escrevi, ó, podemos usar tangente de 60 ou tangente de 30, tá bom? Aqui, gente, vai depender simplesmente de vocês, tá certo? Os dois, eles chegam no mesmo resultado, ok? Se a gente estiver olhando para o ângulo vermelho, a gente usa o de 30. Se a gente estiver olhando para o ângulo verde, a gente usa o de 60, tá bom? Mas, de novo, os dois, eles vão chegar no mesmo valor. Tá certo? Então vamos lá. Eu escolhi aqui, ó, usar a tangente de 60, beleza? Mas pode ser a tangente de 30 também dá certo. Aí vamos lá. Tangente de 60 é quem, gente? É o cateto oposto pelo cateto adjacente, ó. Cateto oposto, que é esse, ó, oposto pelo adjacente. Quem que é o adjacente? É esse aqui, ó. Adjacente. Ixi, Maria, esse D aqui ficou feio. Tá aqui. Oposto pelo adjacente. Esse adjacente aqui, gente, eu chamei ele de X. Tá bom? Mas que tá muito poluída já, né? Mas eu chamei ele aqui de X, tá certo? Esse cateto adjacente, que é esse ladinho aqui, ó. Esse aqui eu chamei ele de X. Aí, vamos lá, né? Por que que a gente precisa descobrir quanto que é o tamanho desse lado? Para que justamente a gente consiga calcular a área desse triângulozinho, tá bom? Então, vamos lá. Tangente de 60 é quanto? É raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 igual a 1 por x. Daqui a gente tira que x é igual a 1 por raiz de 3, certo? Esse ladinho aqui é 1 por raiz de 3. Eu até escrevi, né? O x é o valor do outro cateto, né? Então a gente poderia até calcular que é a hipotenusa, né? Essa linha aqui em vermelho, mas não precisa, tá bom? Aí, gente, ó, eu fiz aqui, eu peguei exatamente esse mesmo triângulo e eu só rotacionei ele, ok? Por que que eu fiz isso, né? Tanto é que tem aqui esse 1DM aqui de cabeça para baixo, né? Justamente para passar a ideia de que eu só rotacionei mesmo. Aí por que que eu fiz isso? Eu até escrevi aqui, ó. Note que o triângulo ABC original, né? Aqui, ó, lá da figura original, ó, o triângulozinho ABC, que na visão frontal é esse. Note que o triângulo ABC original corresponde ao triângulo acima, esse triângulo aqui, ó.
que está com esse 1 dm de cabeça para baixo. A rotação não muda com comprimentos, certo? Então o que que eu fiz aqui? Eu fiz um processo de rotação, eu girei esse triângulo, certo? Eu girei ele. E aí, por que que eu faço isso? Porque assim fica mais fácil de a gente enxergar quem que é base e quem que é altura, tá bom? Gente, olhando esse triângulo desse jeito aqui, ó, ele rotacionado dessa forma, aí eu até escrevi, ó. Então, a área de ABC é quem? É base. Quem que é a base? A base é o que eu chamei de x, ó. É 1/raiz de 3. É a base. Vezes a altura. Quem que é a altura? É esse 1 aqui, ó, que tá de cabeça para baixo. Então, ó, vamos lá. Base é o que eu chamei de x, que é o que a gente encontrou aqui, que é 1/raiz de 3, vezes a altura, que é 1. Tudo isso dividido por 2, né? Então, vai ficar 1/2 raiz de 3. E isso aqui é a área do triângulo ABC, certo? E o volume dele é só você multiplicar por 1, né? Que é como se a altura desse prisma aí fosse igual a 1, certo? Então vai ficar 1/2 raiz de 3 vezes 1, que é o próprio 1/2 raiz de 3, que aqui eu fiz um processo de racionalização, tá bom? Eu multipliquei numerador e denominador por raiz de 3. Então em cima fica 1 vezes a raiz de 3, que é o próprio raiz de 3, e embaixo fica 2 raiz de 3 vezes o raiz de 3. Aí os raiz de 3 eles se cancelam, né? E aí fica 2 vezes 3, tá bom? Então, ó, o volume do prisma é quanto? É raiz de 3 por 6. Tá certo, gente? Ó, o volume desse prisma aqui, ó. O prisma que corresponde ao quanto vazou de água. Tudo bem? O prisma, certo? Então, de novo, o volume do prisma, que corresponde ao quanto vazou de água, é igual a raiz de 3 por 6. Mas não é isso que a questão pede, né? Ela pede o quanto que sobra. Então, para saber quanto que sobra, basta eu subtrair. Ó, queremos o volume que sobra. Então, a gente pega o volume original, que era 2, e faz 2 menos o raiz de 3 por 6. Aí aqui fazendo um processozinho de MMC normal, né, o borboleta, tanto faz, você vai ter 12 menos a raiz de 3, tudo isso sobre 6. Aí a unidade de medida, decímetros cúbicos, certo? Ó, 12 menos a raiz de 3 sobre 6. Vamos ver qual é o item? É o item A, tá, gente? Isso aqui, ó. 12 menos a raiz de 3 por 6. É isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha, tá? Uma questãozinha bem interessante aqui do Prof. Mate, certo? Aqui de geometria espacial, né? Que pega também um pouquinho de geometria plana. Gente, deixa um like, né? Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Comente aí, né? Se vocês acharam interessante esse jeito aqui de resolver essa questão. Se vocês tiveram alguma dúvida, né? Vocês podem comentar também. É isso, gente. A questão ficou meio grande, né? Mas é bom que eu tentei explicar o máximo que eu pude. É isso, gente. Até a próxima.